Ora, bem-vindos ao Duelo de Ideias desta semana. Três temas que estão basicamente na baila. Bolieiro tomou posse e de imediato afirmou que pretende comunicar à Comissão Europeia a intenção de demolir as galerias do centro comercial aquilo que poderia ser o casino de Ponta Delgada. Vamos também falar o que pensa Carlos Melo Bento sobre o futuro da RTP Açores e, obviamente, Ricardo Rodrigues voltou a vencer em Vila Franca e, desta feita, aumentou a vantagem com maioria absoluta. Carlos Melo Bento, Bolieiro basicamente atacou, isto é, já afirma que quer comunicar à Comissão Europeia a intenção de demolir as galerias, aquelas que podiam ser as galerias, potenciais galerias, não é? Do casino ali na Calheta. Eu acho que é um erro. Com todo o respeito do Presidente eleito, eu acho que é um erro, porque o que esteve de mal na Calheta de Verde Teve foi terem arrasado a Calheta, provavelmente aterraram o que era uma calheta tradicional da Ilha de São Miguel. O erro vinha de trás. Porque então o erro já vem desde o parque de estacionamento? Anterior, vem dos anos 40, calculo. Porque a cidade de Ponta Delgada era uma cidade tipicamente portuguesa de beira-mar. Cidade feita no século XVI. Já era uma pequena aldeia no século XV e, devido ao seu desenvolvimento económico e ao desastre de Vila Franca, transformou-se numa vila e depois cidade. E foi-se criando à beira-mar, desde a Calheta, Verde Teve, até a Santa Clara. Até a igreja de Santa Clara, praticamente, era o princípio e o fim da cidade. Depois, isto durou séculos. Quando se dá a Segunda Guerra Mundial, o governo de Salazar mandou fazer uma avenida marginal, que foi um tipo de construção que surgiu no Império Português, em Luanda também, etc., noutras cidades, em que a cidade de Ponta Delgada, como as outras, virada de costas para o mar, porque as tintas, a cal, as tintas das madeiras, a cal das paredes, não conseguia lutar contra o salitro do mar durante muito tempo e transformavam-se em ruínas autênticas e davam muito trabalho e custavam muito dinheiro. Então as casas viraram-se de costas para o mar. Era um espetáculo realmente muito feio. Os visitantes vinham de mar, vinham de barco, não havia avião e, portanto, o primeiro espetáculo com que se confrontavam ou que os barravam era aquele. Bom, de qualquer das maneiras, o que devia ter sido feito era o embelezamento da beira-mar, mantendo-se as portas da cidade do sítio onde elas estavam, o porto e o cais de chegada, porque antes de haver a doca, os barcos desembarcavam ali num cais que dava para as portas da cidade, numa rama, etc. Resolveu-se fazer a Avenida Marginal e, portanto, destruiu-se o que esta cidade tinha de importante em relação ao mar. A Calheta era um subúrbio, era uma pequena aldeiazinha de pescadores com 3 ou 4 barcos, muito pouco, era uma coisa muito porca, muito pouco higiênica, naquele tempo não havia os meios que há hoje, e portanto era o lugar de trabalho dos pescadores, não tinha mais nada. Depois foi criada a empresa de eletricidade e gás, que deu origem à EBA, foi construída a cadeia que era para ser o Tribunal da Relação, mas depois a relação foi extinta, aproveitou-se o projeto para se fazer ali uma cadeia. Portanto, aquilo era um subúrbio, enfim, onde se punha a cadeia e, portanto, era uma coisa que não tinha grande valor para a cidade. O centro da cidade é que era o coração de Ponta Delgada. Portanto, a Calheta nunca foi uma coisa importante. Surgem os ecologistas, com toda aquela histeria de que não se pode mexer em nada e bem, quer dizer, em certos sítios, mas o progresso não vai deixar de dar-se só porque os ecologistas têm um trevo de 4 folhas num canto, não é? A verdade é esta. Chegou-se a um exagero excessivo, passo o pleonasmo, relativamente às ecologias. Pronto. Na altura, era indispensável prolongar a Avenida Marginal. Porquê? Porque a cidade já estava encravada naqueles 800 ou 900 metros da Avenida Marginal, que era inicial, começava no Campo São Francisco, acabava na piscina de São Pedro. E, portanto, era preciso
avançar E havia duas hipóteses. Uma era fazer uma ponte que ligasse a velha avenida, que acabava mais ou menos onde é o Hotel Açores Atlântico, e iria até ao fim da Calheta. Portanto, essa ponte iria por aí fora até ao fim da Calheta, onde é hoje a bomba da gasolina e a Fiat sim, sim. Era até aí. Pranchinha, não é? A pranchinha, até a pranchinha. Claro, o custo de uma ponte dessas era uma coisa que nós não podíamos pagar, nem com as ajudas todas da Europa. Portanto, achou-se mais barato aterrar a Calheta. É uma chatice, enfim, não devia-se manter aquilo, porque era a natureza e tal, mas todo o mundo fez isso. E quando eu digo todo o mundo, é literalmente todo o mundo. Quer dizer, a América, a Inglaterra, toda a gente fez isso. Pronto. E agora, o que é que se vai construir ali? A mesma coisa que se deu aqui na Avenida. Levaram anos até que se construísse o Solomar e as outras coisas. Anos, décadas, sem se construir nada ali, porque não havia dinheiro. Não. O que é que se vai construir ali? E optou-se por aquela solução de um hotel casino e de um centro comercial. Parou, porque a empresa teve uma situação de insolvência, ou quase insolvência, não sei bem juridicamente, porque não... Milhões de euros ali, não trabalha ali. Não interessa, são milhões de euros que estão construídos. Agora vai-se destruir isso. Mas que disparate é esse? Porquê? Porque 3 casas de lá de trás não vêem o mar? Isso não faz sentido nenhum. Se houvesse ali hotéis, resorts, e que fosse construído um centro comercial da frente. Agora, 3 casas, umas casas comerciais que estão fechadas à noite, para quê? Destruir aquilo para quê? A gente é assim tão rica que possa construir e destruir. O meu entendimento devia ser, para já, retirar aquilo dos tribunais. Porque os tribunais são péssimos administradores. Os tribunais deram cabo do hotel, não foram os tribunais, não têm culpa, a lei. Claro, a lei que obriga os tribunais a resolver isso, não é? Os tribunais não estão feitos para administrar hotéis. E, portanto, quando cai uma administração de alguma coisa no tribunal, é a ruína certa, porque os prazos, as demoras, os recursos, as reclamações, a falta de juiz, a falta de técnicos especializados para resolver aquilo, falta de peritos, etc., e as coisas param anos. O hotel das 7 cidades, que era dos mais belos hotéis dos Açores, se não o mais belo, está numa ruína criminosa. Exatamente por causa disso. Havia 2 grandes hotéis feitos pela mesma empresa, o dono morreu, aquilo andou para trás, etc. Portanto, o que se passa ali é tirar isto dos tribunais. O governo comprar aquilo, ou a SATA comprar aquilo para a sua sede, o edifício, ou qualquer outra empresa que precise de um edifício daquele género, e acabar o centro comercial. Porque neste momento, as únicas entidades que têm interesse em que não haja, que o centro comercial não vá para a frente, são os outros centros comerciais. Ora, os centros comerciais não tiveram dor nenhum das mercearias quando se instalaram e acabaram com as mercearias. E agora a gente está a ter dor deles por não se construir ali um centro comercial que vai ter o lucro que tiver. Ninguém tem nada com isso, não é? Pois. Mas que está feito, já está uma parte substancial do gasto feito e vai-se destruir isso. Ora bem, então a sua ideia é retirar o processo dos tribunais e racionalizar a exploração daquilo imediatamente. Quanto mais depressa, melhor. Senão aquilo vai cair. Como o hotel das 7 cidades caiu, e depois para recuperar vai-se gastar outro tanto. Não é verdade? E as pessoas que têm, as empresas que têm lá dinheiro, que estão à espera de receber o dinheiro que foi lá? Ora bem, eu há muitos anos fui encarregado de uma falência, como se dizia nessa altura, a fábrica de laticínios de Santa Clara. E aquilo era assaltado todos os dias, era roubado, era destruído, etc. Eu agarrei nas queixas da polícia, que eram apresentadas por mim, porque eu é que era o administrador da falência, e pedi ao juiz a venda antecipada. A venda antecipada. O juiz disse, sim senhor, publique-se em todos os jornais do país. E a gente publicou em vários jornais do país, aquilo foi vendido, e as pessoas fizeram imediatamente aquilo que entenderam da fábrica. Depois já não é um problema dos tribunais. Portanto, da maneira como aquilo está a degradar-se daquela forma e a perder-se, o administrador daquela insolvência tem uma obrigação legal e moral, já agora, de pôr aquilo em venda antecipada. E depois o dinheiro que aquilo der na praça é colocado à ordem desses credores e aquilo anda para a frente. É assim em todo o mundo. Uma pessoa que investe a crédito numa empresa sabe que pode perder tudo. Se construir uma casa ou comprar uma casa, corre o risco da casa vir um tremor de terra ou um incêndio e destruir a casa.
É um risco próprio das coisas, das iniciativas humanas. Se tiver um carro, o carro pode ser destruído, ou por incêndio, ou por incidente. Aliás, a vida é um risco. A vida é um risco, mas aquilo é um risco. As pessoas, ao darem a crédito, 30 dias, estão correndo um risco de 30 dias. E se naqueles 30 dias acontecer a falência, é óbvio que ficam sem o seu dinheiro. Aconteceu isso com os subempreiteiros do Tribunal da Ribeira Grande, aconteceu isso com os subempreiteiros de Vila Franca de várias obras, como falaremos daqui a bocadinho, etc. Portanto, é o risco próprio do comércio. Há seguros para isso, façam-nos. Há dúvidas quanto à pessoa que pede emprestado ou que pede a compra há 30 dias, é obrigar, como aconteceu aqui há muitos anos, nos anos 80, paga adiantado, se quiser, senão não leva o material, etc. Portanto, há uma série de meios que, em épocas de grandes crises, as pessoas podem socorrer-se para evitar que sejam prejudicadas. Eu dou uma consulta a um cliente meu da advocacia, se chegar ao fim ele não tiver dinheiro para pagar a consulta, tivesse pedido no princípio. Não pedi, fiei-me nele. Fiei-me, saí-me furado porque ele não pagou a consulta. O que é que eu vou fazer? Matar o homem por uma ação de 75 euros? Não ponho, não faço nada disso, perco o dinheiro. Porquê? Porque fiei-me na pessoa e perdi. Em qualquer vida é assim. Se eu puser um anúncio comercial nesta televisão, a pessoa pode não lhe pagar, é o risco que corre. É a mesma coisa, é igual para todos. Ora bem, outro tema também importante, Ricardo Rodrigues está na balha também, obviamente, foi a segunda vez a sufrágio em Vila Franca e venceu e reforçou a sua vitória em Vila Franca do Campo. Reforçou aqui neste caso por ter havido um independente que recolheu votos suficientes para ser eleito e que depois a repetição do ato atirou os eleitores desse independente para o voto útil. Ora, o voto útil aqui era o que tinha mais. Portanto, se aquele já tinha mais, era natural que ganhasse e depois as pessoas reforçaram. Foi um erro do PSD, o erro político do PSD, pedir a repetição. E porquê? Porque a figura do Rui Melo, que é uma figura distintíssima no meu entendimento, ninguém gosta que eu diga isso, nem o Dr. Ricardo Rodrigues, nem os socialistas, ninguém gosta. Quem não seja do PSD não gosta que eu diga isto, mas é a verdade, tem que se dizer. Vila Franca, antes do presidente Rui Melo, era uma vila atrasada. Depois do presidente Rui Melo, é uma vila que está fulgurante de atividade, tem um porto de pesca, tem marina, tem aquaparques, tem edifícios em tudo quanto é sítio de habitação. Ele aproveitou tudo e o crédito todo que lhe deram. Não lhe dessem o crédito. A questão é esta. Porque a pessoa, quando pede o crédito, as câmaras estão reguladas como deve ser, e se não estão, o problema é do legislador. E não estão, a gente sabe que não estão. Claro. Toda a gente sabia que havia furos na lei. Há câmaras no continente muito piores. Olha, a de Vila Real de Santo António está muito pior que Vila Franca do Campo. Porque não paga a ninguém. Não sei juridicamente como é que está, mas não paga a ninguém. Conheço eu porque tenho clientes com credores dessa câmara e que a câmara não paga. Portanto, a Câmara de Vila Franca, como a Câmara da Povoação, no tempo do Dr. Carlos Ávila, que fez imensas obras, mas ficou a dever imenso dinheiro, foi substituído pelo povo por um outro candidato que ganhou e foi Presidente da Câmara durante um mandato, mas depois, ao confrontar-se com o Carlos Ávila, o povo verificou que preferia o Carlos Ávila fazendo e com dívidas do que o contrário, não fazer nada e continuar com as dívidas na mesma. Aqui, o Partido Socialista foi muito hábil, não manteve o Dr. António Cordeiro, que é um médico, um cientista, pouco flexível politicamente, não é capaz de dizer que o preto é cinzento ou que o branco é mais escurinho. Claro, não é político. Não é político e, consequentemente, ia perder as eleições com o Rui Melo. Se o Dr. António Cordeiro tem enfrentado o Presidente Rui Melo, tinha perdido. Claro, o PS percebeu isso e, provavelmente com problemas internos por causa disso, pelo menos no setor que apoiava o António Cordeiro, afastou o António Cordeiro para apresentar um candidato... Um elo mais forte. Um elo mais forte. E um elo não é mais forte, é fortíssimo. O Dr. Ricardo Rodrigues tem sido vítima de ataques miseráveis de uma certa comunicação social que não é nada independente nem imparcial. É uma comunicação social que está comprometida com determinados interesses e que quis destruí-lo politicamente. E inventou aquilo que se inventam contra os políticos normalmente. Eu acho que ainda não houve político nenhum do PS que não tivesse sido acusado de homossexual. Foi o Dr. Mário Soares
foi o José Sócrates, é o Ricardo Rodrigues, e sempre que aparece uma pessoa lá, mesmo que tenha 100 mulheres e 30 amantes, é sempre homossexual, que é a coisa que ainda a má língua portuguesa gosta de expor. Depois houve aquele infeliz incidente com os gravadores, que outra pessoa, face às perguntas que estavam a ser feitas e à maldade com que foram feitas, eu não roubava os computadores, eu tinha dado um suco na cara dos jornalistas, porque há perguntas que não se fazem. Há perguntas que eu não posso fazer assim, de maneira nenhuma, que são íntimas e que não têm nada que vir para a praça pública, porque não têm nada a ver com o tema da conversa, porque não influenciam a forma como uma pessoa faz política e que é apenas cuscovelhice, maldosa e soez. Quer dizer, é uma coisa miserável. É uma coisa que, vista com serenidade e com frieza, é miserável. O jornalista profissional não tem o direito, tem que ter uma ética, não tem o direito de invadir a privacidade das pessoas de uma forma, ainda por cima, qualquer que seja a defesa que a pessoa faz, o observador acha sempre que ele está culpado. Há perguntas que se fazem. Se o senhor chegar aqui a uma senhora casada e for entrevistá-la e perguntar: a senhora engana o seu marido? O que é que espera que a pessoa responda? A pessoa não vai responder. Seja o que for que ela responder, está-se a enterrar. Numa entrevista pública que está a ser vista por milhares de pessoas. Portanto, há perguntas que não se fazem e que os jornalistas deviam ser punidos até disciplinarmente se houvesse alguma ética nos sindicatos e nas organizações profissionais que... Mas não há. Mas não há. Infelizmente não há. Principalmente quando entra a política e vem acompanhada de uma amante chamada pouca vergonha. Não digo que os políticos sejam todos sérios, ou que os políticos sejam todos elegantes, ou que os políticos sejam todos pessoas inatacáveis. Mas há maneiras de atacar as pessoas no campo. Nós fizemos aqui, honra-nos seja, de uma forma leve, de uma forma, eu não considero leve, de uma forma honesta. É claro que se o candidato que estivesse a ser entrevistado viesse falar no assunto, pois nós falaríamos. Não é verdade? Claro. O próprio candidato é que traz o tema, pois nós vamos debater o tema e vamos lhe dizer o que é que se ouve cá fora ou o que é que as pessoas dizem. Deixe-me fazer-lhe uma questão, até porque este tema que eu vou agora abordar, vamos desenvolvê-lo mais à frente, pedir-lhe uma resposta muito rápida. Que futuro para Rui Melo? Bom, eu tenho pensado muito nisso. Porque a minha primeira sensação é que ele tinha terminado a sua carreira política. Mas a verdade é que ele elegeu 3 vereadores. Não é o primeiro caso. Quando o presidente Nixon, enfim, ressalvadas as distâncias da comparação, perdeu com o Kennedy, toda a gente dizia que a carreira política do Nixon tinha terminado. Porque ele tinha sido vice-presidente do Eisenhower, era um grande político e um grande advogado de Nova Iorque, e, consequentemente, perdendo com o Kennedy, que era católico, que era democrata, e que tinha todas as condições para perder, ganhou. Portanto, a carreira do Nixon estava despachada. Depois, o Nixon, passado a morte do Kennedy e o afastamento do presidente Johnson, ele foi reeleito. Para mal dos pecados dele, isso é outra coisa, não? E aqui, neste caso... que o Rui Melo tem 3 derrotas. Está bem, mas tem 3 vereadores. E é um homem que, eu repito isto muitas vezes, é filho e neto de presidentes da Câmara de Vila Franca, de uma família respeitadíssima em Vila Franca. E, consequente, tem amigos do peito, tem várias gerações. Há pessoas que votam no Rui Melo como os pais votaram no pai dele e como os avós votaram no avô dele. Isto é uma coisa muito importante. E o Dr. Ricardo Rodrigues, dentro da família dele, é a primeira vez que aparece. Como o Dr. António Cordeiro era a primeira vez que... Aquelas famílias são as primeiras vezes que aparecem em política. Embora, claro, o Dr. Ricardo Rodrigues tinha, digamos, era uma figura nacional e, consequentemente, era um trunfo muito pesado. Claro. É um tema que nós vamos falar em outros programas. O que deve o Governo da República, ou o Governo dos Açores, fazer ou deve acontecer à RTP Açores? Não, isso é uma complicação. Eu tive uma confrontação pessoal com o meu querido amigo Sidónio Betancourt, que eu admiro, porque é um jornalista culto, conhecedor, e quando era presidente do PDA convidei-o para fazer uma conferência sobre o jornalismo precisamente, e ele fez uma conferência brilhante, com um debate interessantíssimo que se lhe seguiu, e já tinha em grande consideração, mas depois do trabalho dele como conferencista, fiquei com a certeza absoluta de que se tratava de um profissional de quatro costados. Não é?
Agora, uma coisa é ser um grande jornalista e ter a noção, o dom da palavra, conhecimento das causas, os estudos de dossiês, etc. Outra coisa é dirigir uma estação que está numa... Que é bem diferente. Que é diferente e que está numa situação política e financeira e económica muito instável. Politicamente, pretende-se extinguir-se a RTP Açores. Esse é o objetivo da televisão portuguesa. Porquê? Porque hoje já não é preciso. Para a RTP Lisboa não é preciso uma... Pelo contrário, é um obstáculo a que todas aquelas decisões centrais não cheguem ao telespectador como deve ser. Portanto, há que acabar com essas veleidades de ter aqui os Bom Dia Açores e outras coisas do género, e os Chalhos Negros, essas coisas todas, e obrigar os açorianos a engolir o RTP1 e o RTP2, tal e qual como engolem o Benfica e o Sporting. Mas isso vamos perder nós. Que nunca digo, claro que vamos perder, como é óbvio, evidentemente. E daqui, o Governo Regional não está a agir com intensidade e a força que deve fazer, por razões financeiras, é verdade. Mas eu não percebo como é que uma estação que recebe mais de 9 milhões de euros dos impostos que nós pagamos, não é? As taxas, impostos, etc., que nós pagamos, como é que não há uma empresa privada que pegue na RTP Açores e que faça aquilo funcionar por esse dinheiro? Porque... Será que há uma dívida superior a isso? Não me interessa a dívida, o problema é deles. Eles é que a fizeram, eles que a paguem. Os funcionários que eles têm cá, que levam 6 milhões de euros, eles que fiquem com eles. Ou que os ponham em reforma antecipada, que depois vão de ser contratados pela empresa que pegar naquilo. Agora, o que não pode deixar de haver é, numa população, nós somos cerca de 2 milhões e 250 mil. É preciso, quando se diz que os açorianos são só 250 mil, é mentira. Nós somos 2 milhões espalhados pelo Canadá, pela América, primeira, segunda e terceira geração, e Brasil e Bermuda. Já não falo nos que estão em Portugal continental, que serão 50 ou 60 mil, e que são açorianos na mesma, mas que estão integrados em Portugal continental e, portanto, não têm vontade de regressar, só vêm aqui para férias ou para o Natal, etc. Portanto, não fazem parte propriamente, fazem parte do açorianismo cultural, não fazem parte do açorianismo social. Claro. As pessoas que estão na América e que estão no Canadá estão à força das circunstâncias. Saíram daqui por causa da pobreza. Nunca houve nada que se fizesse para eles. Nem sequer uma passagem mais barata para eles, pelo contrário. Pelo contrário. Tem sido explorado. É uma coisa que se tem que ver, a SATA tem que ver, enfim, estou dizendo isto em público, eu sou Presidente ainda do Conselho Fiscal, mas a SATA tem que mudar a sua política relativamente a isso. Porque tem que haver passagens mais baratas para a comunidade açoriana espalhada pelo mundo. Esteja ela onde estiver. Porque é uma mais-valia para toda a gente. Para os hotéis, para as famílias, para o comércio, para toda a gente. Desde o momento que tenham a facilidade de vir aqui. Como é que eu posso ir às Canárias por 200 e tal euros e um açoriano que esteja em Fall River ou na Califórnia tem que pagar milhares de euros por cada cabeça para vir aqui? É inconcebível. É inconcebível, portanto, é aí que está errado. Portanto, a RTP Açores é um elemento de ligação. Os meus programas de história feitos na RTP Açores, a convite do então diretor Osvaldo Cabral, que foi um grande diretor da RTP, a época também era outra, não é? Estão a ser vistos e revistos na América. Eu sei que é com autorização e com licenciamento do Sidónio, não minha, porque não me pediram, mas nem precisavam pedir, porque daí aquilo à minha terra não tenciono fazer lucro dessa coisa, não é? Mas se isto está a ser visto lá através da RTP Açores ou da RTP Internacional, ou seja, do que for, de alguma estação lá que tenha copiado os episódios, é porque há interesse nisso. Claro, as pessoas querem saber o que é que se passa nos Açores. Ora bem, vamos aos livros? Vamos aos livros. Bom, eu tenho aqui dois poetas. A Planície Inquieta, eu já falei neste livro aqui. É do Dr. Armando Couros Rodrigues. É um homem de Vila Franca. Vem a propósito da vitória do Dr. Ricardo Rodrigues. E este livro foi um livro que só foi publicado postumamente, depois do Dr. Armando falecer. Estava guardado. A Planície Inquieta é o mar.
é uma planície que não está quieta. Ele era um homem com um coração e uma emoção à flor da pele e tem poemas lindíssimos. Ele chamou-lhe Planície Inquieta, Poemas de uma Ilha Distante. Armando Coutos Rodrigues é o tal amigo de Fernando Pessoa, é o homem que emprestava até dinheiro ao Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa era assim uma pessoa um bocado desequilibrada emocionalmente e andava sempre, enfim, ali no seu cafezinho a bebericar uns copinhos e tal. Sentia, bom, é um gênio, não é? Mas mantinha com o Dr. Armando Coutos Rodrigues uma relação íntima muito boa. De antigos colegas da faculdade, e portanto o Dr. Armando veio para cá, abandonou um pouco o tipo de poesia que Fernando Pessoa depois cultivou, converteu-se ao açorianismo, que lhe chamaram regionalismo, não é? E que em certa medida, com razão, chamaram regionalismo, e a partir daí ele escrevia no jornal deles com um pseudónimo de mulher, Cisneiro, o primeiro nome, agora não me recordo, e que não tinha nada a ver com ele, porque ele era super macho, não era um indivíduo até um bocado bruto. Eu, às vezes ponho-me a pensar, fui aluno dele, como é que um indivíduo com esta brutalidade pode ser um poeta que escreve coisas maravilhosas, maravilhosas. A poesia do Dr. Armando Ramalho, já li aqui uma carta para longe, que é muito interessante e muito emocionante. Aqui no brado da Dona Amélia de Moraes, ai senhora Dona Amélia, ai tia Adélia Moraes, já são tantas as saudades, com elas não posso mais. Varanda da tua casa, diante do hospital, para ver as procissões não havia outro igual, por aí fora. Portanto, é uma poesia descritiva, mas muito bela. Os outros livros são os dois da Natália Correia. O doutor Sousa de Oliveira disse sempre que era a maior poetisa portuguesa do século XX e que ele já não ia, porque tinha idade de ser meu pai, não é? Eu já não vejo isso, mas vocês vão ver que depois da morte dela, a Natália vai ter uma rua em cada cidade, um jardim em cada vila, e a obra dela vai surgir como uma coisa imortal. E de facto é. A Natália, aqui no Botequim da Liberdade, Fernando da Costa, que é, como se sabe, um grande jornalista e foi muito amigo dela, faz uma biografia. Uma biografia como só os jornalistas sabem fazer. Só com assuntos interessantes, só com frases belas e picantes, mas faz uma biografia que começa-se a ler, não se consegue parar, tem que se acabar, porque tudo aquilo é bom, tudo é naco de carne. Não é? Aqui na ontologia poética, esta ontologia de poética foi selecionada por Fernando Pinto do Amaral. A palavra ontologia significa flores, e portanto são as flores da poesia da Natália que ele reuniu neste livro. Ambos os livros são muito interessantes. Penso que qualquer açoriano e qualquer português mesmo, aqui neste caso, até toda a Portugalidade devia ler este livro, que ela é muito lida mesmo no Brasil, em Angola, em Portugal continental, enfim, em vários lados. E queria só, para terminar, falar na Feira do Livro. José Carlos Pacheco, que devia estar aqui connosco, mas infelizmente por razões de saúde não pôde, vai abrir mais uma vez uma Feira do Livro que foi iniciada pelo seu pai, que eu conheci muito bem, o homem que escondia os livros da PIDE para servir os seus clientes, não é? Olha, a poesia satírica da Natália Correia, não só da Natália, a Natália era uma das organizadoras da poesia erótica e satírica portuguesa. A PIDE foi lá buscar os livros, recebeu ordens de Lisboa para recolher o livro, e ele tinha escondido uma série deles para os amigos, e eu fui um dos beneficiados com essa coragem, porque era preciso ter coragem para esconder as coisas da PIDE, e depois, mas ele era uma pessoa muito corajosa, como o filho é também. Eles têm uma feira com imensos livros que ele recolhe em todo o país, de várias livrarias do Porto, de Lisboa, etc., e faz a venda desses livros a preços muitíssimo bons, quer dizer, preços mesmo de feira. Apetecíveis, não é? Apetecíveis. Bom, o José Carlos Pacheco vai estar, como disse Carlos Melo Bento, numa das próximas emissões do L10. Até para a semana. Até para a semana. E pronto, espero que tenha gostado. Terminamos da melhor forma a falar de Natália Correia. Até para a semana.